Paz do Senhor, meus amigos e irmãos. A resposta do louvor. Preste atenção. Jesus no caminho de Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam ao caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 70 estádios. Quer dizer, mais ou menos 10 quilômetros, 70 estádios. E ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus. Jesus gosta de perguntar para obter resposta de você. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida de caminhais? E eles pararam entristecidos. Por quê? Porque ele estava triste, porque Jesus tinha morrido. Um, porém, chamado Cleópadas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém e ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhe perguntou, Jesus perguntou, né? Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obra e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte, crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este o terceiro dia desde que tais coisas se aconteceram. Coisas sucederam. Que sucederam, ou seja, eles já não tinham mais esperança. A esperança deles já tinha acabado, que Jesus ia ressuscitar. Porém, a Bíblia cá atrás falou que os olhos deles estavam fechados. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão. O crente tem visão, o crente tem sonhos. Por quê? Porque Deus dá. São despertamentos de anjos, os quais afirmam que ele vive. O que me chama a atenção, irmão, isso aqui é muito engraçado dessa palavra. Eu acho a parte que é engraçada é que Jesus está Jesus na frente deles, perguntando a eles o que ele já sabia. É isso que eu acho engraçado. Não que a palavra de Deus, eu acho engraçado o modo de Jesus estar conversar com eles, estar lidando com eles, sabendo de tudo, né? Olhando para eles e perguntando, falando: olha eu aqui, rapaz. Olha eu aqui com vocês. Vocês não me reconhecem? Né? Preste atenção. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e ficaram exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus, Jesus falando com eles, Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Os homens de Deus, escreveram a Bíblia há muitos anos antes de Jesus, né? Estava escrito, mas eles
não estava atento. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, o discorrendo por todos os profetas e expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Ou seja, quando estava aproximando da cidade que os seus discípulos ia chegar, Jesus pediu para eles passar adiante, passar na frente. Mas eles os constrangeram. Lembra do louvor que eu postei, no status? Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Lembra do louvor? Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá antes mesmo de falar. O louvor que eu postei está de acordo com a Bíblia. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Sumiu instantaneamente, assim, irmãos, Jesus é poderoso, né? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse versículo aqui é tremendo. Por quê, irmãos? Porque o crente que tem a presença de Deus, acontece isso aqui, que tem ainda a presença de Deus quando ele vai à igreja, quando ele está em oração, na leitura da palavra. Isso aqui acontece, Por quê? Vai acontecer na vida de um crente. Isso quer dizer que Jesus está próximo, que Jesus está presente. Então, quando isso aqui deixa de acontecer na vida de um crente, isso é um pouco, para mim, é preocupante. Porque se eu chegar na casa de Deus, entrar na casa de Deus, tem um irmão, uma irmã, começa a louvar, fazer oração, isso aqui não acontecer comigo, eu, sinceramente, eu vou achar estranho, porque meu coração tem que arder. Eu tenho que arder, eu tenho que sentir a presença de Deus no meu coração, na minha alma. Então isso é muito importante, nós sentir esse queimou, essa chama ardendo. E isso acontece, isso é real. Louvado seja Deus. Isso é para quem crê. E tem alguns irmãos aqui que estão me seguindo nos status, no canal. Eles sabem do que eu estou dizendo. Eles sabem do que eu estou dizendo. E eles sabem que esta palavra, ela é poderosa, ela tem efeito, ela é verdadeira, ela é viva. Ela é viva, irmãos, é viva. Glória a Deus. E isso tem que acontecer no nosso meio. E na mesma hora, levando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu assim. Glória a Deus. O Senhor já tinha ressuscitado. Glória a Deus. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. A partir de que Jesus pegou o pão, já tinha costume de fazer isso antes com eles reconheciam. E o que me chama a atenção é que a Bíblia fala que eles estavam entristecidos, mas aqui a diferença, quando Jesus sai da presença deles, agora já sai alegre. Aí Jesus vai para outro lugar. João 20, quer ver? João 20, acho que eu marquei aqui. João 20,
Jesus vai adiante aos outros discípulos. O que acontece? João 20, versículo 19. Jesus apareceu aos discípulos, já tinha ressuscitado, já tinha conversado com seu discípulo no caminho de Emaús, e agora para onde ele vai? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia, irmãos. Não existe porta para Jesus, não existe parede. Ele apareceu no meio deles, ele estava reunido. Os seus discípulos com medo dos judeus, porque estava sendo perseguido. E Jesus aparece no meio deles. Meus irmãos, você imagina a alegria que aqueles discípulos, glória a Deus, não ficou naquele momento ali. Que tamanha alegria. Eu me coloco no lugar daqueles discípulos, né? Oh, glória, aleluia. Foi uma alegria muito grande. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e ao lado. Eu lembro que teve uma pessoa que eu amo muito, que falou assim, eu mostrei as mãos, estava lá as marcas. Estavam as marcas de sangue. Aquela visão que essa pessoa teve foi real e eu nunca vou esquecer. Jesus, ele mostra as marcas pra gente. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegram-se por tanto os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é para quem quer obedecer à voz do Senhor Jesus. E havendo dito isto, soprou sobre ele e disse-lhe: recebei o Espírito